Segundo livro de Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete. Então, Mefibosete não aquele, o primeiro, mas é outro. Como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles. De dia as aves, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Betseã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Irmãos e irmãs, esse texto lido por nós, a princípio, parece ser assim bem terrível, e de fato é. Os princípios bíblicos constantes nesse texto apontam para uma verdade a qual a grande maioria dos evangélicos deixa adormecida, ou se esquece, ou faz de conta que nunca existiu. É a respeito do pacto da graça. Alguns aspectos que Deus tem relacionados ao pacto e devem permear toda a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos compromissos, o nosso comportamento na sociedade. Vamos examinar um pouco o texto, falar a respeito de alguns detalhes,
e depois nós vamos aplicar alguns conceitos em relação ao pacto da graça. Primeiro, o que nós vemos aqui foram 3 anos de fome consecutiva. Israel passando necessidade, o povo aflito, e Davi procurou, portanto, suprir a necessidade dos seus súditos. E ele foi consultar ao Senhor. Talvez ele tenha tentado de um jeito, de outro, procurado fazer um jejum, uma oração, colocar todo mundo para buscar o Senhor, oferecer os sacrifícios, dobrar a medida dos sacrifícios, mas tudo isso não adiantou. O que nós podemos perceber, ele foi, consultou a Deus, e Deus falou: olha, existe uma culpa aí, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa. Porque lá no tempo de Josué, cerca de 400 anos antes, foi feita uma aliança entre os gibeonitas e os filhos de Israel. Os gibeonitas também eram chamados de heveus. Quando eles perceberam que Josué adentrara a terra e estava ali exterminando os povos, eles temeram a Deus e se preocuparam: nós não queremos ser destruídos também, e foram disfarçados até Josué e fizeram um pacto com ele, aonde Josué iria poupar a vida deles. E parece que esse pacto não foi somente entre homens, foi um pacto diante de Deus. Ou seja, aquele povo que não era o povo de Israel passou a fazer parte não somente da questão territorial, mas também dos princípios de Deus, os quais estavam guiando a vida do povo, do culto somente ao Senhor. Eles deveriam abandonar as suas imagens, eles deveriam voltar somente para o Senhor. Então os anos passaram, e esse povo parece que ficou meio esquecido, e Saul, nos seus dias de rei, se levantou para destruir esse povo também por um zelo sem cabimento, um zelo desprovido de base e base de Deus. Era simplesmente uma questão territorial, uma questão bairrista. Eu vou exterminar esse povo aqui. E Saul se esquece da aliança, dessa aliança que fora feita 400 anos antes, mas foi feita diante de Deus. E aquilo que é feito diante de Deus, homem em tempo algum consegue anular. Não tem como. Se é Deus, o Senhor da aliança, quem irá anular essa aliança? Lembrando que Saul foi um homem não segundo o coração de Deus. Saul foi um homem segundo o coração dele mesmo. Nisso Davi ouve a Deus, vai conversar com o rei. E o rei explica: nós não queremos ouro, nós não queremos prata, o que nós queremos é justiça. E na verdade, o que o rei estava fazendo era aplicando a lei. A lei dizia: se você tirou a vida, sua vida vai ser tirada. Que é a questão do olho por olho e dente por dente, que as pessoas aplicam hoje para dar vazão à sua justiça própria. Mas não é isso. A questão é que a justiça precisa ser feita dependendo de quem quer que seja. Seja o rei ou seja a pessoa mais simples do reino. Todos têm o seu direito, todos têm os seus privilégios diante do Senhor. E cada um tem a sua responsabilidade também. E não é porque Saul foi rei que ele poderia fazer o que quisesse. E Davi então concede. Agora vocês percebam, quando se fala a respeito de Saul, Deus no verso 1 fala sobre Saul e sua casa. Então, os da casa de Saul não eram inocentes. Eles fecharam com Saul. Os netos fecharam com o avô. Não, vamos lá, vamos acabar com eles também. E eles eram culpados. E dentre os que estavam na casa de Saul, só foi poupado um, por causa da aliança que Davi fez com Jonatas. E os irmãos lembram aí do nome, Mefibosete, filho de Jonatas, foi poupado. Agora os outros pagaram o preço. E era necessário. Sem derramamento de sangue não há remissão da dívida. E precisava ser, portanto, remida a dívida. E a única forma da dívida ser remida conforme a lei eram essas pessoas morrendo. Daí pegaram lá os 7 descendentes de Saul
e os enforcaram. E segundo a lei, o enforcado não poderia permanecer de um dia para o outro na forca. Ele viria a falecer, e falecendo ele deveria ser retirado e enterrado. Mas o que nós vemos é que isso não aconteceu. Deixaram lá os corpos. E nisso, Rispa, filha de Aiá, ficou lá, tomando conta dos corpos. Eu me lembro que a revista da Safra, um tempo atrás, trazia um artigo a respeito disso, né, de cuidado para com os filhos. E Rispa, não sei se as irmãs lembram a respeito disso, cuidando ali dos corpos dos filhos, né? Esse é um texto triste demais. Porque o que passa para nós não é questão só do cuidado, é uma realidade. Daquele que não cuida em vida vai querer zelar em morte? Não dá certo isso. Então nós devemos cuidar enquanto temos oportunidade e tempo, porque depois que morreu, acabou. Não que ela estivesse errada em espantar as aves e os animais. Na verdade, ela estava certa, porque a lei mandava enterrar e eles não enterraram. E depois isso chegou aos ouvidos de Davi, e Davi então toma as devidas providências, não somente com esses 7, mas com Saul e Jonatas também. Vai lá, pega os ossos, muito tempo já se passou, 3 anos se passaram. E aqui nós não sabemos quanto tempo depois foi que isso aconteceu, mas da ceifa até as primeiras chuvas, um bom tempinho. E Davi foi e cumpriu a lei. E só depois de Davi ter cumprido essa lei de enterrar os corpos, vem o verso de número 14. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Antes não. Lá no princípio da boa vontade, das questões, da conversa, Deus não se tornou favorável. Deus só se tornou favorável quando a ação foi completa. E como eu vos falei, esse texto aponta muito bem para essa questão do pacto da graça. Porque Deus sempre se relacionou com seus filhos por meio de pactos. Nós vemos Noé: não vou mais destruir a terra, eis aqui o meu arco. Nós vemos Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós vemos isso também com Moisés, do pacto da lei, e dando a lei para formalizando esse pacto, vocês vão andar dessa forma. E lá em Deuteronômio diz assim: olha, se você obedecer à lei, você vai ser abençoado, mas se você não obedecer à lei, você será amaldiçoado. Depois nós vemos também o pacto com Davi: eu vou prolongar a tua descendência e jamais faltará rei sobre Israel. E Deus não estava falando do rei, de uma pessoa qualquer. Deus estava falando do Rei dos Reis, de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, daquele que reina eternamente, o seu reinado não tem fim. E o pacto com Davi apontava para Jesus Cristo, que viria da linhagem de Davi. E aí quando chegamos em Jesus, nós vemos a consumação de todos os pactos. Ele diz assim: eis o meu sangue, o sangue da nova aliança. Não é mais baseado num arco-íris, não é mais baseado na circuncisão, não é mais baseado na lei, não é mais baseado no reino de Israel, mas essa aliança que eu faço com vocês é baseada no meu sangue. No sangue do Criador do universo, daquele que fez o homem, daquele que rege o universo segundo o seu poder, a sua grandeza, a sua glória. Ele se faz homem e ali valida esse pacto, o pacto da graça, cumprindo aquilo que nenhum de nós conseguiríamos cumprir, de obedecer a Deus perfeitamente, de existir nessa terra sem qualquer tipo de pecado. E Jesus nasce sem pecado, ao contrário de todos nós que estamos aqui, que em pecado nascemos. Fomos todos concebidos, da nossa mãe nascemos, e nascemos pecadores, mas Jesus não. E ele viveu sem pecado, e pôde ali satisfazer a justiça de Deus. Somente quando a justiça de Deus for satisfeita plenamente que existe perdão. É o que nós vimos aqui nesse texto.
Depois de tudo feito, cumprida toda a lei, foi quando Deus abençoou o povo de Israel novamente. O homem, ele caiu da graça de Deus. Ele se tornou depravado, conforme a doutrina bíblica da depravação total, que o homem já nasce pecador, e ele não consegue ter comunhão com Deus por causa da sua essência pecaminosa. Por isso nós encontramos tanta injustiça hoje em dia. Socialmente falando, vocês veem a nação brasileira entregue a pessoas injustas. E quantas pessoas estão sofrendo? Estão sofrendo por causa da natureza pecaminosa do homem. Mas nós não pertencemos a essa terra. Nascemos aqui, vivemos aqui, mas o nosso lar é o céu. A nossa pátria é a pátria de Deus. Por isso, Jesus Cristo nos diz que nós devemos buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, aquilo que é do coração de Deus. Os nossos valores são os valores do céu e não são mais os valores dessa terra. Diante disso, nós somos o povo do pacto. O cristão, desde o princípio, é chamado do povo do pacto. Desde o Velho Testamento, lá, quando Deus chama os nossos primeiros irmãos, eles são regidos por um pacto. Eu e você, nós somos regidos por um pacto. Gênesis 17:7 diz assim: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus e você ser o meu descendente. Olha só, desde o princípio, Deus se propôs a amar você, salvar você, perdoar os teus pecados e reger a tua vida através de um pacto. O pacto que nós falamos, feito no sangue de Jesus Cristo por nós na cruz. Quanto padeceu o nosso Senhor, para que hoje nós tivéssemos a alegria de fazermos parte desse pacto. E Jeremias mais tarde, quando Israel estava passando um período muito tribuloso, de muita injustiça, ele lembra o povo, dando-lhes esperança diante da injustiça da nação, dizendo o seguinte: e eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. A mensagem de Jeremias era: olha, se entreguem porque vocês vão para o cativeiro. Vão habitar lá no cativeiro por 70 anos, mas depois vocês voltarão. Porque vocês são povo do Senhor, escolhidos por Deus. E Atos capítulo 15, verso 16, Pedro falando da conversão dos gentios, e falando que os gentios também fazem parte da aliança da graça, do pacto da graça. E ele cita a profecia de Isaías, que dizendo o seguinte: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Fala de Jesus Cristo ressurgindo dentre os mortos e oferecendo de novo o pacto da graça para o povo de Deus. Olha, a redenção, a remissão dos seus pecados. Vocês são o povo do pacto. O povo do pacto. É pacto da graça porque é um pacto unilateral. Deus cumpriu tudo e colocou-nos dentro desse pacto. Por isso, esse pacto ele não é consumado na nossa obediência. O pacto é consumado no sangue de Jesus Cristo, ou seja, através da obediência de Jesus Cristo. Esse texto lido por nós, ele aponta para o Evangelho. Da ira de Deus caindo sobre o povo, e esse povo precisando ser resgatado. E até o resgate ser completo, esse povo não iria usufruir das bênçãos de Deus. Isso aconteceu em Jesus Cristo, porque todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Aquele que não nasceu de novo, aquele que não entregou sua vida a Jesus Cristo e o declarou como Senhor e Salvador, está debaixo da ira de Deus e precisa se reconciliar com Deus cabalmente, não através da sua própria força, não através do seu próprio mérito, mas através de Jesus Cristo.
Por isso Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho, ou seja, somente através do meu sangue vocês têm comunhão com Deus. Somente através do Espírito Santo nós podemos andar com Deus. No sacrifício de Jesus Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita. Aí Deus olha para você e não te enxerga mais como um devedor. Não te enxerga mais como um inimigo. Mas Ele te enxerga agora como filho. Como nova criatura, que as coisas velhas passaram porque a sua justiça foi satisfeita. A ira de Deus foi aplacada através do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso nós encontramos na Bíblia, irmãos e irmãs, o seguinte, que nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Está escrito lá em Efésios capítulo 1, verso 7. Efésios trabalha bastante com essa questão do sacrifício de Jesus Cristo e como o sacrifício de Jesus Cristo aplacou a ira de Deus. Efésios 2,13 diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Antes nós estávamos alheios às bênçãos de Deus. Antes nós estávamos por nossa própria conta nesse mundo, mas através de Cristo Jesus nós nos aproximamos de Deus, fomos levados, e esse levado, conforme a figura do Velho Testamento, é arrastado, obrigados, porque de pronta vontade nenhum de nós aceitaríamos o convite de Deus. A conversão de uma alma é algo impossível ao ser humano, mas não é impossível para Deus. Como Jesus falou a respeito dos ricos, quando aquele jovem rico se afasta, e os discípulos ficam, mas e se esse jovem, parecendo ser tão perfeito, eu guardo desde a minha juventude os mandamentos, se ele não vai ser salvo, quem será salvo? Aí Jesus diz, para os homens é impossível, mas para Deus não há impossível. Para Deus tudo é possível. Tudo isso nós temos por meio de Jesus Cristo. E Colossenses 1, 19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude em Cristo habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Não somos somente filhos de Deus aqui, somos em todos os lugares. Nosso nome está escrito no livro da vida, por causa do pacto que foi consumado no sangue de Jesus Cristo. E nós temos certeza desse pacto consumado no sangue de Jesus Cristo por causa do Espírito Santo, porque o pacto é selado pelo Espírito Santo. Efésios também trabalha com essa questão, queridos, que a conversão é obra do Espírito Santo. E todo aquele que crê em Jesus Cristo é selado. E nós estudamos um tempo atrás essa questão de ser selado e batizado, e nós vimos que é a mesma coisa. Quem crê em Jesus Cristo, a partir do dia em que Deus nos converte, nós somos selados ou batizados com o Espírito Santo. Em quem também vós, está escrito lá em Efésios 1,13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, aquele que Deus prometeu que daria aos seus filhos, para eles permanecerem na fé. E é isso que nos sustenta, porque o Espírito Santo ilumina o nosso olhar, ilumina a nossa mente, conforme Efésios 1,18 diz o seguinte, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, Deus abriu a nossa mente. Nós antes estávamos cegos, perdidos, mas a partir do dia que ouvimos a palavra do Senhor, o Espírito Santo abriu.
o nosso entendimento. Eu creio que nós devemos orar assim pelas pessoas que ainda não foram convertidas. Deus, abre o entendimento de fulano. Abre o entendimento do meu filho, para ele enxergar a tua glória, a tua graça. E talvez precisemos até pedir por nós mesmos, né? Alguns que já estão tanto tempo na igreja, mas será que são convertidos mesmo? Foram batizados, são oficiais de igreja, pastores, mas ainda não tiveram um encontro com Cristo. Talvez precisam orar dessa forma: Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Eu quero de fato ver o Senhor, eu quero de fato mudar de vida, eu quero ser convertido, quero ser selado com teu Espírito. E isso, Efésios 2:8 nos diz que é pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Ele nos concede a fé para crer, Ele nos concede a salvação, Ele abre os nossos olhos, a nossa mente. E diante disso, queridos, o Espírito Santo, Ele faz uma obra tão maravilhosa em nós. E nós continuamos a andar no Evangelho conforme Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aquele que é chamado por Deus, ele não vive de qualquer forma. Como alguns pensam, né, por não entender a doutrina da eleição, dizem, se Deus me elegeu, então posso fazer o que eu quiser. E Romanos 4 e o capítulo 6 também fala, porventura eu vou andar no pecado depois de ser salvo? Não. Agora eu sou de Deus, agora eu sinto o amor de Deus, agora eu vejo o quanto Jesus Cristo se importa comigo, então eu vou viver de uma forma digna do Senhor. Eu vou glorificar ao meu Deus, porque Ele me incluiu nesse pacto. Ele me selou e me deu do seu Espírito para viver com Ele. De forma, queridos, que o pacto da graça, ele não contempla somente a soterologia, ou seja, a nossa salvação. Ele contempla todas as áreas da nossa vida, todo o nosso ser. Não é à toa, queridos, que, olha, Deus é maravilhoso. Nós vemos na Bíblia, Deus usando assim, vários exemplos a respeito da nossa salvação, do nosso andar com Ele. E um exemplo usado por Deus é o casamento. Lá em Efésios, marido, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Mas não é somente ali que aparece este exemplo. Nós podemos ver isso também no livro do profeta Malaquias, lá no capítulo 2, onde Deus estava repreendendo o povo porque eles não estavam cumprindo um compromisso do casamento. E o casamento é uma aliança entre o homem e uma mulher. Sim, naturalmente o é, mas para aqueles que são de Deus é mais do que isso. É a aliança entre Deus, um homem e uma mulher. Malaquias 2, do verso 13 em diante, diz o seguinte, deixa eu ler aqui com os irmãos. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão? Ou seja, o povo intensificava o sacrifício, o louvorzão, a adoração, a pregação, e Deus não ouvia. A semelhança do nosso texto lá, Deus, o povo está passando fome, o que está acontecendo? Tem um negócio errado aí. E perguntais, verso 14, por quê? A resposta, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha só, a infidelidade no casamento estava refletindo em todas as outras áreas, queridos. Nós não vivemos simplesmente uma vida, olha, sou salvo e acabou. Não,
tudo que você tem pertence ao Senhor. Tudo que você faz é para a honra e para a glória do Senhor, como está escrito. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e para a glória do Senhor. Você trabalha para a honra e glória do Senhor. Independente de quem quer que seja o teu chefe, independente de qual quer que seja a tua empresa, independente de qual quer que seja a tua família, você vive para a honra e para a glória de Deus, porque Deus não é Deus somente de uma área da sua vida, mas é Deus de toda a sua vida. E aqui Deus estava pesando a mão sobre o povo, porque eles estavam desprezando o casamento. Aquele que entrou numa aliança com o Senhor não tem mais volta. Ele vive debaixo do pacto. Nós somos o povo do pacto. E o pacto inclui todas as áreas da nossa vida. Isso é um exemplo citado então, do casamento, como hoje nós percebemos essa área sendo tão assim, destratada, as pessoas casando e descasando, numa velocidade tremenda, sem qualquer tipo de compromisso, inclusive no seio evangélico também, onde nós vemos cada vez mais essa prática sendo executada e as pessoas não estão nem aí. Espera aí, a Bíblia diz que a tua palavra seja sim, sim e não, não. E não somente na questão do casamento, nos teus compromissos, naquilo que você propõe a fazer, na tua palavra com as pessoas que estão ao teu redor. Fulano, posso contar com você? Pode. Cadê fulano? Sumiu. É bom. Cadê o sim, sim ou não, não? Vem à igreja, passa pelo batismo, eu prometo isso, eu prometo aquilo, prometo ler a Bíblia com meu filho, prometo trazê-lo à igreja. Cadê fulano? Só aparece na igreja no dia de Santa Ceia. Cadê a sua palavra diante de Deus? Olhe lá para o povo, Gibeonita, que nome é esse? Talvez você venha ouvir esse nome pela primeira vez hoje. Mas foi um povo que Deus honrou a aliança feita com eles. E Deus honra sempre a aliança dos seus filhos, porque Deus não falha. Ele não mente, é impossível a Deus falhar e mentir. Deus cumpre sempre com a parte dele. E o que ele exige de nós é que nós venhamos cumprir a nossa palavra também. Ele não manda ninguém prometer ou jurar, mas ele manda que nós tenhamos uma palavra que seja sim, sim e não, não. Não tem outro caminho, não há outra alternativa, não há outro modo de viver com Deus. Ou de fato vivemos com o Senhor dentro do pacto da graça, ou esquecemos. Porque as pessoas acham que essa questão do texto lido por nós é só lá no Velho Testamento. Que hoje isso não acontece. Está acontecendo. E Deus tem pesado a mão sobre o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Diante disso, queridos, encerramos a nossa palavra. A respeito do pacto da graça. Não há outra alternativa a vivermos com Deus, a não ser vivermos com Deus. Viva com o Senhor. Se empenhe, porque Deus prometeu te ajudar. Mas nós precisamos ter uma posição. Davi só voltou a ver a felicidade quando ele cumpriu tudo aquilo que Deus ordenou. Talvez você hoje esteja passando por dificuldade aí e não saiba por quê. E é hora de verdadeiramente orar e falar com Deus. Senhor, a minha vida está assim, os meus desejos são esses, eu queria fazer isso, fazer aquilo, e eu não estou enxergando, Pai. E Deus vai responder. Na verdade, Ele já está falando com você. Ele já está respondendo para você. Lembremos do que está escrito em 2 Crônicas 7. Que se meu povo se humilhar e orar e me buscar e se arrepender, eu o abençoarei. Mas deve ser uma ação completa. Nunca uma ação incompleta de começar e parar.
porque isso não traz bênção sobre a nossa vida. Vamos viver integralmente com o Senhor todos os nossos dias, independente do resultado daquilo que vem acontecer conosco. Sendo bom ou ruim, se Deus está conosco, nós já somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude. Vamos curvar as nossas frontes.